Oi, pessoal. Vamos continuar com o tema de expressões algébricas, tá? Percebam que eu coloquei aqui o nome monômios, mas os desenhos que eu coloquei aqui, os quadrinhos que eu coloquei aqui, são das expressões algébricas que vocês já estão acostumados, desde as aulas anteriores, certo? 2x, 5x, menos 5xy, 3 quartos de A, 2A ao cubo, todas essas são expressões algébricas normais, certo? Que operações vocês conseguem perceber nessas expressões algébricas? Que operações matemáticas aparecem nessas expressões algébricas? Vamos conferir? Então, aqui, ó, 2x é 2 vezes x, é um produto. 5x é 5 vezes x, um outro produto. Menos 5xy é menos 5 vezes x vezes y, ou seja, outro produto. 3 quartos de A parece até que é uma divisão, né? Mas, na verdade, eu estou pegando 3 quartos e multiplicando por A, certo? 2 vezes 2A ao cubo é 2 vezes A ao cubo, ou seja, eu tenho a multiplicação e a potência. Essas são as operações matemáticas que eu tenho aqui, nessas expressões algébricas. Vocês podem perceber que todas elas representam, de alguma maneira, multiplicações, certo? Porque a potência nada mais é do que você multiplicar A por A por A 3 vezes. Então, eu tenho somente multiplicações aqui. Quando nós temos expressões algébricas envolvendo uma ou mais variáveis, onde nós só temos produtos, nós não temos adições nem subtrações de variáveis, nós chamamos essas expressões algébricas de monômios. Professora, por que monômios? Porque mono vem de um. Geralmente, quando a gente fala de mono, a gente está se referindo a uma coisa que é um só, tá bom? Então, aqui, ó, é como se eu tivesse um único bloquinho, é como se isso aqui fosse um bloquinho, 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 isso aqui fosse um bloquinho. Professora, mas agora há pouco não eram expressões algébricas? Sim. Todas as expressões matemáticas que envolvem letras e números são chamadas de expressões algébricas. Só que quando essas expressões algébricas são formadas apenas por multiplicações, professora, mas aqui tem um sinal de menos. Sim, mas ele não está subtraindo ninguém. É um número negativo que está sendo multiplicado por x e por y. Então, quando essas expressões algébricas são formadas por bloquinhos assim únicos, onde só temos letras e números multiplicando um pelo outro, não temos soma, essas expressões algébricas recebem a classificação de monômios, tá bom? Os monômios, ou termos também, como são chamados, aqui pode ser chamado também de termos, nós temos duas partes. Nós temos a parte numérica e temos a parte literal, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos parte numérica e parte literal. Pessoal, a parte numérica é um número que é constante, ele é fixo, tá? Não tem como você trocar 2 por qualquer outra coisa. 2 é 2. Então, a parte numérica também é chamada de constante. E a parte literal, que é a parte que tem a letra, literal vem de letra, é a parte que a gente pode chamar de variável, porque para cada letrinha aqui você pode adicionar um número no lugar e esse número pode ser diferente dependendo do problema, tá bom? Então, essa parte aqui é a parte variável, tá bom? Beleza, vamos pensar nesses exercícios que nós temos aqui, nesses monômios que eu destaquei aqui, e vamos separar qual é a parte numérica e qual é a parte variável qual é a parte numérica e qual é a parte literal desses monômios aqui. Vamos juntos? Ó, nesse monômio aqui, 2x, a variável, a parte literal é o x, e a constante é o 2, que é a parte numérica. No 5x, a parte numérica é o 5, é a constante, e a variável, que é a parte literal, é o x. Aqui nós temos duas partes literais, tá?
A parte constante, que é a numérica, é menos 5. E temos duas variáveis, que são duas partes literais, x e y. Aqui nós temos 3/4 como parte constante, que é a parte numérica. E aqui nós temos a parte literal, que é a A, que é a nossa variável. Aqui nós temos o número 2, que é a parte constante numérica. E nós temos o A como a nossa variável. E esse 3 aqui, ele é numérico ou é variável? Bom, considerando que esse 3 representa A vezes A vezes A, ele faz parte da variável, tá? Ele só indica o número de vezes que a variável está sendo multiplicada, tá bom? Ele não é uma constante. Então, em todas as expressões numéricas, nós sempre vamos encontrar uma parte numérica e uma parte literal, tá bom? A parte numérica, gente, ela também é chamada de coeficiente, tá bom? Além de receber o nome de constante, o nome constante ela recebe porque um número ele é constante. Tá? Se eu te disse que esse monômio é formado por duas vezes um número qualquer, uma variável, o 2 ele é constante, eu não tenho como mudar o 2. 2 é 2. O x é que eu vou mudar de acordo com o problema, tá bom? Agora, essa parte aqui que está acompanhando o x, o a, o xy, também é chamada de coeficiente, tá bom? Então, aqui, ó, o coeficiente do 2x é o 2, tá bom? Tudo bem? E o x é chamado de termo, tá bom? Então, o termo x tem o coeficiente 2. Quando o termo está sozinho, vou dar um outro exemplo para você. X ao quadrado. Quem é o termo? O termo é x. A parte literal é x. E quem é o coeficiente? Não tem nada aqui. Quando não tem nada aqui é porque o coeficiente é 1, tá? O constante dele, a parte constante, a parte numérica, ela é 1, tá bom? Esse termo aqui que acompanha, tanto faz ele ser positivo ou negativo, tá? Esse coeficiente. Por exemplo, aqui eu tenho um coeficiente positivo. O termo é a ao cubo e o coeficiente do termo a ao cubo é 2. Aqui, ó, o meu coeficiente é um número negativo, tá bom? Isso não tem problema, pode ser negativo. Se aqui o meu termo fosse assim, ó, menos x ao cubo, por exemplo, o meu coeficiente seria menos 1, tá? Tudo bem até aí? Então, gente, essa é a explicação do que são monômios, tá bom? Coisas importantes. Números são monômios. Expressões numéricas são monômios, tá? Vou colocar aqui como observações. Números, ou seja, expressões numéricas. O que são expressões numéricas? Pensa aí. Enquanto que uma expressão algébrica é uma expressão que envolve letras e números, expressões numéricas são expressões que envolvem apenas números. Expressões numéricas podem ser monômios. Como assim? Monômios. Exemplo. Uma expressão numérica do tipo menos 5, 7. Ela é uma expressão numérica que ela só tem um bloquinho. Ela só tem, no caso, um item. Então, ela é chamada de monômio. Uma outra expressão numérica, o número 3 sozinho, ele é um monômio, tá bom? O número 0 é chamado de monômio nulo. Ele é um número só. Então, ele é um monômio, ele é formado por uma operação matemática só, um bloquinho só, mas como ele não tem nenhum valor, ele é chamado de monômio nulo, tá bom? Qualquer outra observação importante. Essa é muito importante. Monômio de coeficiente 0
é nulo. O que é o coeficiente? O coeficiente é o número que acompanha a variável. Então, se o coeficiente for 0, 0x ao quadrado, 0 vezes qualquer coisa, não me interessa qual valor eu vou dar para x. Se eu multiplicar ele por 0, vai dar 0, tá bom? 0xy. Não me interessa quem seja x, não me interessa quem seja y, porque quando eu multiplico 0 por qualquer coisa, a minha resposta vai dar 0, tá? 0 vezes b elevado à quarta potência. De novo, seja lá quem for b e seja lá quem for b a quarta potência, 0 vezes b a quarta potência é 0, tá bom? Então, essa é uma explicaçãozinha rápida sobre monômios. Uma coisa que a gente precisa aprender também nos monômios é que em monômios nós temos que aprender a somar, subtrair termos semelhantes. Muitas vezes você pode pensar que uma determinada expressão algébrica não é um monômio porque ela está bagunçada, tá bom? Então, eu queria que vocês tivessem atenção aos termos semelhantes. Professora, o que é isso? Meu Deus, você só complica a nossa vida, Jesus. A gente está pensando que vai ficar tudo bem, que você está ensinando um negócio fácil, você começa a complicar tudo. Eu te odeio, matemática é horrível. Então, gente, não é. O que matemática... Esquece a matemática horrível um minuto e pensa na sua vida. Quando você pensa em coisas semelhantes, o que você pensa? Por exemplo, a professora Mariane, ela é morena e tem um cabelo grande. Às vezes eu acho que ela se parece com uma índia. Isso quer dizer o quê? Que seja lá como é que for uma índia, que eu posso nunca ter visto, se você disse que parece comigo, ela deve ser morena e deve ter um cabelo grande. Então, semelhantes são coisas que se parecem. Vamos pensar aqui em termos semelhantes? Vou dar alguns exemplos aqui. 6a menos 2a. Professora, isso aqui não é um monômio. Por que isso aqui não é um monômio? Porque você acabou de falar que um monômio é uma expressão algébrica formada apenas por multiplicações e divisões. Ela não tem soma, subtração. Então, aqui ó, eu estou vendo 2 bloquinhos. Não é um monômio. Só que se você perceber, eu não sei quanto é A. Vamos supor que A seja abobrinha. 6 abobrinhas menos 2 abobrinhas são 4 abobrinhas. Então, ó, isso aqui é o quê? Monômio. O que eu fiz aqui? Eu percebi que esses dois termos eram semelhantes e eu decidi juntar os termos semelhantes, tá bom? Mais um exemplo. Vou pensar agora no meu querido aluno Pedro. 2w mais 7w. Não sei quem é w, só que eu sei que seja lá o que for, 2 mais 7 dele vai dar 9 dele. W pode ser dinossauro, pode ser dinheiro, pode ser feijão, mas se eu somar coisas que são iguais, eu vou encontrar um termo aqui. E esse termo aqui é um monômio, tá bom? Muito importante isso, tá, pessoal? Somar e subtrair termos semelhantes nada mais é do que fazer as operações matemáticas que você já está acostumado a fazer com números. Imagina que esses termos semelhantes são objetos e soma ou subtrai esses objetos de maneira que você encontre um único bloquinho, um único termo. Se você conseguir reduzir os termos semelhantes a um único termo, esse termo, essa expressão numérica, essa expressão algébrica, vai receber o nome de monômio, tá bom, gente? Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu já preparei uma listinha de exercícios sobre expressões algébricas. Agora eu quero que vocês façam alguns exemplos aqui, antes da gente encerrar a aula, só para vocês treinarem, tá? Associe os termos semelhantes. Daqui a pouco eu gravo um vídeo fazendo esse exercício, tá? Semelhantes. Vamos lá? Letra A. 3x menos 2x. Letra B. 2a menos a. Letra C. Meio y mais y.
E professora ruim, colocou uma fração só porque ela é má. É a vida. Então, vou colocar outra fração porque eu sou pior. 3m sobre 10 mais 10m. Pessoal, listinha simples, somente para você associar os termos que são semelhantes, ou seja, somar o que tem que somar, subtrair o que tem que subtrair, e dessa forma você vai perceber que você vai encontrar monômios. Professora, mas se você colocar um termo que não é semelhante, se você colocar 3x menos 2y, aí você não vai fazer nada, tá? Nesse caso aqui eu botei todos os termos semelhantes, apesar desse meu A aparecer um 9, só para vocês treinarem o conceito que eu acabei de explicar, tá bom?